Olá, espectador do canal Análise Cidadã. José Pereira aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo, mais uma análise de um vídeo que nós vamos ver aqui. E hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês algo que está a cada dia mais vindo aí aqui na internet e algo que é para a gente se preocupar um pouquinho. Depois eu vou explicar a situação em que isso está acontecendo e por que eu acho que isso está acontecendo. Tá bom? Vou deixar um vídeo aqui. Vou ver um vídeo com vocês aqui do que está acontecendo e depois eu farei aqui um resumo em cima desse vídeo aqui. O vídeo é isso aqui, ó. Tá? Eu peço que você preste bastante atenção neste vídeo. De planejar um atentado contra figuras públicas venezuelanas. A Comissão Europeia reagiu prontamente, expressando preocupação com as detenções. A República Tcheca enviou uma nota diplomática a Caracas solicitando informações detalhadas sobre os detidos, mas o governo venezuelano não ofereceu respostas claras. Paralelamente, 3 norte-americanos também foram presos sob acusações similares de tentativa de assassinato de representantes do governo venezuelano, levando os Estados Unidos e a OTAN a intensificarem suas pressões sobre o regime de Maduro. A Espanha, assim como os Estados Unidos, negou qualquer envolvimento em operações para desestabilizar o governo venezuelano. A União Europeia e membros da OTAN afirmaram que as prisões foram arbitrárias e politicamente motivadas, visando reprimir a dissidência e consolidar o poder do regime de Maduro. As detenções ocorreram em meio a uma escalada na crise política e econômica dentro da Venezuela, com o regime venezuelano utilizando a retórica de uma ameaça externa para justificar medidas repressivas e manter o controle interno. No entanto, um dos aspectos mais críticos dessa crescente tensão está sendo amplamente ignorado pela mídia: o deslocamento de veículos blindados venezuelanos para a região fronteiriça com o Brasil. Nos últimos dias, o regime de Maduro mobilizou suas forças militares em direção a Pacaraima, no estado de Roraima, no norte do Brasil, o que gerou preocupação entre autoridades brasileiras e observadores internacionais. Apesar da gravidade da situação, o tema tem recebido pouca cobertura midiática, possivelmente devido ao alinhamento político entre o ditador Maduro e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Esse deslocamento de tropas ocorre num contexto em que o Brasil, responsável pela custódia da Embaixada da Argentina em Caracas, está em uma posição sensível no cenário diplomático. A Embaixada Argentina, sob custódia brasileira desde agosto de 2024, abriga 6 opositores venezuelanos ligados à ex-deputada Maria Corina Machado, que estão asilados desde março. Eles são procurados pelo regime de Maduro sob acusações de atividades subversivas. Em setembro, o ministro do Interior venezuelano anunciou a prisão de um grupo de indivíduos que supostamente planejavam um ataque com granadas à Embaixada Argentina, visando culpar o regime venezuelano por um atentado e gerar uma crise internacional. O regime de Maduro chegou a cercar a embaixada com policiais e agentes de inteligência, cortando o fornecimento de eletricidade e bloqueando a entrada de alimentos aos opositores venezuelanos. O Brasil tem tentado intermediar uma solução, pedindo que outro país assuma a custódia da embaixada, mas ainda não há uma resolução clara para o impasse. A mobilização de tropas venezuelanas na fronteira do Brasil aumenta as tensões regionais e gera receios sobre um possível confronto militar ou incidente de maior escala. Esse movimento é visto por analistas como uma demonstração de força do regime de Maduro, que busca reafirmar seu poder e enviar uma mensagem a seus opositores internos e externos. Pessoal, você prestou atenção nesse vídeo? Prestou atenção mesmo no que foi falado? Pois bem, Nicolás Maduro, do dia que perdeu a eleição para Edmundo Gonçalves e Maria Corina Machado, e se autoproclamou presidente reeleito da Venezuela, que vai assumir agora dia 1º de janeiro, ele tem enfrentado um problema sério, porque os países de mais confiabilidade no mundo não o reconheceu como presidente eleito. Foi pedido o comprovante de urna, né? O boletim de urna, mas ele não compareceu com esse boletim de urna. Já Edmundo Gonçalves e Maria Corina Machado apresentaram o boletim de urna, confirmando a sua eleição para assumir a Venezuela. De lá para cá, esse homem vem trazendo aí um grande desastre dentro da Venezuela, com agressões,
com raptos, né, com uma ditadura maior do que ele já vinha trabalhando dentro da Venezuela. O presidente Lula, no Brasil, que os dois são carne da mesma unha, ou unha da mesma carne, ele ficou ali entre meio muro, entre aspas, pedindo que ele apresentasse uma prova da sua reeleição. Ele soltou algumas palavras contra Lula, né? E daí foi se passando. E aí encenaram uma raspa entre os dois, uma briga entre os dois. Mas esses homens, pessoal, eles são atores de altíssima qualidade. Basta você ver o que eles falam e o que eles fazem. Eles falam e fazem totalmente o oposto. Aonde você quer chegar? Pessoal, o Brasil, de 3 anos para cá, 2 anos e meio, 3 anos para cá, o Brasil mergulhou em um buraco sem fim, em dívidas. A inflação subindo e o déficit lá em cima, no Brasil. Devendo muito o Brasil. Pegou o país uma média de 44 bilhões de saldo e hoje, com menos de 3 anos de governo, já está devendo para lá das casas de 300 bilhões de reais. É uma máquina para gastar dinheiro, esse governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A única saída para Lula, porque alguns especialistas já dizem que se ele terminar esse governo, o Brasil já vai passar das casas dos trilhões, com o rombo que está, como foi pego pelo Bolsonaro, e nós não sabemos se ele fica até o final. Oxalá se não ficasse. E qual é a saída de Lula hoje? Para ele arrumar dinheiro sem que ele aí tenha que passar pela malha da responsabilidade fiscal. Um desastre de grandíssima proporção ou na iminência de uma guerra. Ele pode pedir dinheiro ao Congresso sem ter que prestar conta na responsabilidade fiscal para ele cobrir o rombo que o Brasil se encontra hoje e arrumar mais dinheiro ainda para eles enfiar não sei aonde. Por outro lado, Maduro, para ele não entregar por transição a Venezuela a Edmundo Gonçalves e a Maria Corina Machado, a situação é a mesma. Somente uma guerra contra a Venezuela pode aí salvar Maduro de não passar o controle, o comando da Venezuela para Edmundo Gonçalves. Não é à toa que Edmundo Gonçalves e Maria Corina Machado estão exilados, com seus boletins de urna, com seus comprovantes de eleição até janeiro. E a ONU e os países do Mercosul e os demais países do mundo não reconheceram Nicolás Maduro como presidente. Ou seja, estão pressionando ele para passar o país para o comando de Edmundo Gonçalves. Então, juntou o fogo com a pólvora. Lula precisando de uma desculpa, de um meio para arrumar dinheiro à vontade, sem ter que prestar conta pela responsabilidade fiscal, e Maduro tem um motivo aí para poder não passar o comando do país da Venezuela para a mão de Edmundo Gonçalves e Maria Corina Machado. Lula e Maduro, eles não estão brigados. São dois bons atores que estão enganando a muito. A minha pergunta é: o porquê que os cientistas políticos e também os cientistas de guerra ainda não perceberam isso? Aí os jornalistas de alta cúpula, o porquê que ainda não perceberam isso? Que juntou o fogo com a pólvora. Lula precisando de um meio para imprimir dinheiro à vontade, sem prestar conta a ninguém. Maduro precisando de um meio para não perder o seu poder sobre a Venezuela. E qual é a chave? A guerra entre os dois países. Assim que conseguir o que querem, eles abaixam de novo o facho. O porquê, pessoal? Será que eu estou ficando maluco que sou eu que estou vendo isso? Eu não creio que sou eu que estou vendo isso.
Eu não creio que os cientistas políticos aí não estão vendo isso entre esses dois homens, entre esses dois gananciosos, esses dois ditadores mundial. Eu não estou vendo, não creio que esses homens não estão vendo isso. Que esses homens estão armando para cima da sua população para dizimar alguns. Ou seja, matam aí vários coelhos somente com uma cajadada. Isso aí para nós, pessoal, prestar mais atenção em que nós vamos colocar um país, na mão de quem vamos colocar um país. Porque esses dois homens, eles não têm caráter. Eles não têm amor nem por eles mesmos, muito menos por seu povo. O meu análise, pessoal, é isso daí. E agora eu quero que você venha aqui embaixo, se for da sua vontade, e comente o que você acha. Se eu estou maluco, ou se isso é verdade, ou se você ainda não tinha pensado nisso. E aproveite e se inscreva no nosso canal, que é pequenino, mas aqui trazemos aqui nós gostaríamos que seja aí, pessoal, razoável para a vida da população brasileira. Preste atenção. É só um estupim riscar que esses dois homens começarão uma guerra do nada para poder arrecadar dinheiro para os seus fundos de ganância entre os dois países. Até o próximo vídeo.